Flamengo e Fluminense jogam no mesmo estádio? É brincadeira. Isso é impossível. Como alguém pode compartilhar estádio com seu rival? E a dupla de ataque formada por Rony e Magno Alves. Rony jogou na Fluminense? O Fluminense Futebol Clube é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Junto de Botafogo, Vasco da Gama e Flamengo, forma o grupo dos grandes do futebol carioca, que além disso, são seus principais rivais. Antes de começar a contar a história desse gigante, peço humildemente que se inscreva no nosso canal, não custa nada e nos ajuda bastante. O Fluminense Futebol Clube foi fundado no dia 21 de julho de 1902. 1902 faz pouco tempo, né? Que é derivado do latim flumen e significa rio. O termo também é usado para se referir aos nativos do estado do Rio de Janeiro. 100 anos, não é pouco tempo. O primeiro uniforme adotado pelo clube era cinza e branco, com as Meu iniciais Deus! FFC, bordadas em vermelho. Logo depois, em 1904, o uniforme e o escudo acabou sendo trocado. Melhorou e o clube muito! passou a adotar. Em 1905 acontece o primeiro Fluminense Botafogo. Posteriormente, viria a ser conhecido como Clássico Vovô. Ah, um clássico! Fluminense e Botafogo? Isso é um clássico? Por se tratar do clássico mais antigo do futebol brasileiro. Na ocasião, o Fluminense venceu por 6-0. Entre os anos de 1906 e 1911, o Fluminense dominou o futebol carioca, vencendo 5 dos 6 primeiros campeonatos estaduais. Um dos principais jogadores do clube nessa época foi Edwin Cox. No ano de 1911, após a conquista do Campeonato Carioca, surgiu uma crise interna, que levou Alberto Borghetti e mais 9 jogadores tricolores a criar uma seção de futebol no Clube de Regatas Flamengo. Com toda essa polêmica extracampo, em 1912 aconteceu o primeiro Fla-Flu da história. E mesmo enfraquecido, Quem o Fluminense ganhou? saiu vitorioso, pelo placar de 3-2. Fluminense tem um time muito bom. Em 1914 surgiu o apelido Pó de Arroz. Dizem que o apelido surgiu em uma partida contra o América do Rio. América do Rio? É um time do Brasileirão? América do Rio? Eu não conheço. Provocar o jogador Carlos Alberto, que havia acabado de trocar o clube pelo Flu, passou a gritar pó de arroz, em referência a um produto branco que o atleta usava no rosto, após fazer a barba. Desde então, se tornou uma marca da torcida tricolor. Em 1919, é inaugurado o Estádio das Laranjeiras, originalmente para que o Brasil pudesse sediar o Campeonato Sul-Americano de Seleções. O Estádio das Laranjeiras foi o primeiro estádio de ferro e cimento da América do Sul, e tinha capacidade para 18 mil torcedores. Foi palco dos principais jogos do Flu até a inauguração do Maracanã, na década de 50. Entre os anos de 1917 e 1919, o Fluminense foi tricampeão carioca, tendo como principal destaque o tanque inglês Henry Orfeire. Depois do tricampeonato, o tricolor só voltaria a ser campeão estadual em 1924. Após viver um pequeno jejum, no início dos anos 30, o Fluminense começou a reforçar o seu elenco, contratando diversos jogadores. Dentre esses talentos, podemos destacar Carlos Brandt, Russo, Hércules, Pedro Amorim, Carreiro e o artilheiro argentino Rongo. Outro nome importante nessa época, com esse time, o Fluminense conquistou 5 campeonatos cariocas em 6 anos. Em 46, mais um campeonato carioca. E em 49, o clube é premiado com a Taça Olímpica. Em 1950, é inaugurado o Maracanã, no qual o Fluminense passa a jogar suas principais partidas. O primeiro time... Maracanã? É o estádio da Fluminense? Maracanã? Flamengo e Fluminense jogam no mesmo estádio? É brincadeira. Caraca, isso é impossível. Como alguém pode compartilhar estádio com seu rival? O clube fatura a Copa Rio. Na época, o torneio foi apelidado pela imprensa de Torneio Mundial de Campeões, ou Campeonato Mundial de Clubes. Meu Deus, na fase de igual grupo, que San o clube Siro, não enfrentou o Sporting compreendo. de Portugal, o Grasshopper da Suíça e o Peñarol do Uruguai. Nessa fase, podemos destacar o 3-0 sobre o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia que havia sido campeão do mundo sobre o Brasil, em 50. Entre os destaques Isso é daquela certo, conquista, hein, podemos Maga? citar o goleiro Castilho, o meia Didi, e a linha de frente, formada por Tele Santana, Marinho e Orlando Pingo de Ouro. Inclusive, com esses dois últimos terminando como artilheiro do certame, com 5 gols cada. Vocês conhecem eles? Didi, Tela... Caraca, eu não conheço ninguém. Com 13 gols. No ano de 1960 veio o bicampeonato do torneio em São Paulo, na vitória de 1-0 sobre o Palmeiras. E novamente Valdo Machado terminou Esses como já artilheiro, são dessa vez com conhecidos. 11 gols. Vale lembrar que Valdo Machado Eu é o não maior artilheiro conheço. da história do Fluminense, com 319 gols. O primeiro campeonato brasileiro do clube. Aquela edição contou com a participação de 17 equipes, de 7 estados. Os grandes destaques daquele título foram os meias Samarone e os atacantes Lula, Adalberto Mickey e Flávio Minuano, que terminou como vice-artilheiro da competição com 11 gols. Podemos destacar também o goleiro Félix e o lateral esquerdo Marco Antônio, que foram campeões da Copa do Vocês Mundo já de conhecem? Vocês já conhecem? 70 pela seleção brasileira. Esse foi o primeiro time a receber a alcunha de máquina tricolor.
O título deu ao Fluminense a chance de disputar pela primeira vez em sua história a Taça Libertadores da América. No ano de 1975, Francisco Horta assume a presidência do clube e, com uma boa gestão, monta um esquadrão que marcaria a época. A segunda máquina tricolor contava com diversos craques, como Paulo César Caju, Doval, Carlos Alberto Torres, Dirceu, Edinho e o maestro Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Esse time foi bicampeão carioca e 2 vezes semifinalista do Campeonato Brasileiro, perdendo em 75 para o Internacional e em 76 para o Corinthians, no jogo em que aconteceu a famosa invasão corintiana. Para vocês, quem desses 6 é melhor? Quem vocês conhecem dos 6 jogadores que estão na tela? Rivelinho, todo mundo? O Edinho? Rivelinho jogou com Pelé. E era bom, né? Além disso, também conquistou alguns torneios internacionais importantes, como o Torneio de Paris, no qual derrotou o PSG e a seleção europeia, o Torneio Vina del Mar, no Chile, e o Torneio Teresa Herrera, enfrentando o Ferneyong da Holanda e o Dukla Praga, da República Tcheca, na grande final. A década de 80 se inicia de forma promissora. O clube volta a ser campeão carioca, dessa vez superando o Vasco da Gama na final, e com o atacante Cláudio Adão terminando como artilheiro, com 20 gols. No campeonato de 88 foi eliminado pelo Bahia, que viria a ser o campeão daquele ano. Já em 91... Bahia, sim que está no Brasileirão, né? O Bahia, acho que sim. Bahia é um time do Brasileirão. Como que é do Grupo City agora? Não compreendo. Pode me explicar? Como que é do Grupo City? Ah, os donos? Sério? O tricolor só voltou a ganhar um título relevante em 95, na inesquecível decisão do Campeonato Carioca em um Fla-Flu emocionante, em que Renato Gaúcho fez o gol da vitória por 3-2 com a barriga. Nesse mesmo ano, é fundado o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, que desde então foi responsável pela formação de diversos atletas para o time principal. Entre os anos de 1996 e 1999, o clube viveu a pior fase de sua história. Em 96, o Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro em penúltimo lugar. Ele é o técnico. Agora... Renato Gaúcho. Mas um escândalo de arbitragem conhecido como caso Ivens Mendes cancelou os rebaixamentos daquele ano. No Brasileiro do ano seguinte, o Fluminense ficou novamente em penúltimo lugar e foi rebaixado para a Série B. Em 98, mais um rebaixamento, dessa vez para a Série C. A disputa e a conquista da terceira divisão em 99 marcou a reestruturação do clube, que voltava a formar grandes craques e poderia buscar títulos de expressão. O treinador naquela campanha foi Carlos Alberto Parreira, e os destaques foram o volante Marcão, o jovem Roger Flores e a dupla de ataque formada por Rony e Magno Alves. Rony jogou na Fluminense? 2000, um problema jurídico e político entre os clubes da Série A, denominado Caso Sandro Hiroshi, impediu a realização do Campeonato Brasileiro, sendo criada a Copa João Avelange pelo Clube dos 13, o que acabou gerando o maior campeonato brasileiro de todos os tempos, reunindo 116 clubes de 3 divisões em um único torneio. O Fluminense teve uma boa participação, e após ficar em terceiro na primeira fase, caiu nas oitavas para o São Caetano, terminando este campeonato em 9º lugar. Galera, eu não conosco os times. Assim como o São Caetano e o Bahia, que estavam em divisões inferiores, o Fluminense também permaneceu na primeira divisão do ano seguinte. Em 2002, no ano do seu centenário, o clube voltava a ser campeão estadual. O adversário naquela ocasião foi o Americano. Essa temporada também marcou a passagem de Romário pelo clube. Em 2005, Romário estava lá. mais um campeonato carioca, dessa vez derrotando Volta Redonda na grande final. Ainda no mesmo ano, o Fluminense conseguiu chegar à sua segunda final da Copa do Brasil e novamente foi derrotado, dessa vez para o Paulista de Jundiaí. Sob o comando de Renato Gaúcho, em 2007 o Fluminense conquista a Copa do Brasil. No trajeto da conquista, o clube passou pela Associação Desportiva Senador Guiomarte do Acre, o América de Natal, Bahia, Atlético Paranaense, Brasiliense e, por fim, derrotou o Figueirense na final. Os destaques da equipe foram o zagueiro Thiago Silva, o meia Thiago Neves e os atacantes Alex Dias e Adriano Magrão. Meu Deus, pero esses jogadores que Ainda sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense conseguiu chegar à final da Copa Libertadores da América, pela primeira vez em sua história. Naquela campanha, o Fluminense enfrentou a LDU, o Arsenal de Sarandi e o Libertad, na fase de grupos. Na sequência, passou por Atlético Nacional nas oitavas, São Paulo nas quartas, Boca Juniors na semifinal e, por fim, foi derrotado nos pênaltis. Thiago Silva, que está no Fluminense hoje, é como Renato, técnico igual, 2007. Pela LDU. Na grande decisão. No Brasileiro de 2009, o clube recebeu a alcunha de time de guerreiros, depois de conseguir escapar do rebaixamento, no qual tinha 99% de chance de cair até a 27ª rodada e manteve-se invicto nas últimas 11 rodadas, escapando assim do rebaixamento. Ainda em 2009, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, sendo derrotado novamente pela LDU. No Campeonato Brasileiro do ano seguinte, sob o comando de Muricy Ramalho, o Fluminense voltava a ser campeão. Entre os destaques daquele elenco, podemos destacar o zagueiro Gum, os laterais Mariano e Carlinhos, os meias Deco e Dario Conca e os atacantes Fred, Washington Coração Valente e Emerson Sheik. Inclusive, Deco,
Jogou lá? Teve com Conca terminando como o melhor jogador daquele campeonato. Mesmo com a saída de Muricy em 2011, o clube foi vice-campeão carioca. Na Libertadores daquele ano, o clube passou por América do México, Nacional do Uruguai e Argentinos Júnior na fase de grupos, mas acabou sendo eliminado nas oitavas, para o Libertad do Paraguai. Em 2012, o Fluminense volta a conquistar o Campeonato Carioca. O título foi decidido contra o Botafogo. O treinador na ocasião foi Abel Braga, que já havia sido campeão carioca pelo clube em 2005. Ainda sob o comando de Abel, o Fluminense chegou ao seu quarto campeonato brasileiro. Além da base de 2010, podemos destacar o goleiro Diego Cavalieri, o volante Jean e o atacante Fred, artilheiro da competição com 20 gols. Opa! A partir de 2013, os investimentos do seu principal patrocinador, Unimed? Ah, não, era assim, que estava com o clube desde 1999, começou a diminuir. Com isso, vários medalhões começaram a deixar a equipe. Mesmo assim, o clube conseguiu fazer uma boa campanha na Copa Libertadores da América. Na fase de grupos, se classificou em primeiro lugar, em um grupo que tinha Grêmio, Huachipato e o Caracas da Venezuela. Nas oitavas, passou pelo Emelec, sendo eliminado pelo Olímpia nas quartas. Já no Brasileiro, o clube não fez uma boa campanha, terminando a competição na zona de rebaixamento, na 17ª posição. No entanto, a escalação irregular do meio Everton da Portuguesa, na última rodada contra o Grêmio, fez com que a equipe paulista perdesse 4 pontos. Dessa forma, a Lusa caiu da 12ª colocação para a 17ª, de forma a manter o Fluminense na elite do futebol. Que tapetão? Que isso? Pode me explicar? A Primeira Liga, um torneio amistoso que contava com Flamengo, Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Curitiba, Atlético Paranaense, Criciúma, Avaí e Figueirense. Esse era o Brasileirão de 2016? Esse era o Brasileirão de 2016? Não. E que era isso? Primeira Liga? Diego Cavalieri, Gum e Cícero, aquela equipe contava com a volta dos veteranos Diego Souza e Magno Alves, e o talento dos garotos de Xerém, Marcos Júnior, Gustavo Scarpa e Gerson. Em 2020, o atacante Fred retorna ao Fluminense. O jogador teve participação importante na campanha do Campeonato Brasileiro que levou o Flu a seu retorno à Copa Libertadores da América. Na Libertadores de 2021, o clube começou bem. Se classificou em primeiro lugar, em um grupo que contava com o argentino River Plate e os colombianos Júnior Barranquilla e Santa Fé. O próximo adversário do clube na competição será o Cerro Porteño, e o clube tem grandes chances de seguir avançando na competição. Ah, acabou, boa. Agora sabemos um pouco mais da história do Fluminense. Em 2023 ganhou a Libertadores o Fluminense. Ai, por que parou em 2021 o vídeo?